Uma conversa de olhos fechados, pés descalços e coração aberto, e sem necessidade de performar ou acertar. Um reencontro consigo, no aqui e agora. Este espaço nasce para acolher quem deseja cultivar até que enfim, né? Uma vida com leveza. Respira. Pega o seu chazinho e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não sei cantar direito, não. Essa parte aí de cantoria ficou com os meus primos. Mas, antes de tudo, que bom ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui do Clube da Leveza. Durante muito tempo, eu achei que deixar a vida me levar era desistir de escolher. Era coisa de gente fraca, coisa de gente preguiçosa, sem ambição, sem foco, sem caminho, sem direção. A gente pode dizer que deixar a vida levar, nesse sentido meio pejorativo aí da frase, pra mim era coisa de gente medíocre. Preciso ser sincera com vocês. Porque eu venho de uma lógica de vida onde o desgaste, o estresse, o planejamento, o controle da vida é o que determinava as minhas escolhas. Eu não aprendi, não fui ensinada a viver de uma forma leve, escolher de uma forma leve. Longe disso. Eu aprendi, fui sendo moldada para viver de uma forma pesada, de uma forma dura, de uma forma rígida, pouco maleável, pouco flexível. Tudo muito organizado, determinado, controlado. Quanto mais a gente controla, mais corretas as coisas saem, talvez. Mais certeza de que vai dar certo a gente tem. Eu fui por este caminho. Eu sou uma guerreira em recuperação. Uma guerreira em recuperação. Eu me identifico dessa forma. Então, eu consigo trazer aqui alguns exemplos da minha vida que marcam muito claramente essa minha forma de escolher as coisas. De que eu não podia escolher deixar a vida me levar. Vida leva eu, de jeito nenhum. Certa vez, eu namorava uma pessoa e essa pessoa, com muito carinho, escolheu me levar num ourives, se não me engano. O rapaz fazia joias e fazia anel de compromisso. Ele me levou lá, foi surpresa, para que a gente pudesse escolher nosso anel de compromisso. E eu tive a capacidade de não aceitar e encontrar um caminho de fazer ele comprar o anel numa relojoaria. Porque na minha cabeça eu queria um anel específico, não específico, modelo específico, mas eu sonhava com algo específico. E aí eu fiz isso. E hoje eu olho pra trás e olho pra esse meu comportamento e de como eu era controladora. E de que nem pra ser, assim, nem pra me permitir ser pedida em namoro da forma como ele queria. Eu queria tomar as rédeas das coisas, eu não desfrutava, eu não tinha prazer nas coisas, porque eu estava tensa, vigilante, controladora. Outro exemplo que me veio, e eu vou trazer os exemplos, gente, não é pra contar da minha vida pra vocês, não. É pra que vocês possam também resgatar exemplos da sua vida onde você foi controladora, onde você está sendo, neste exato momento, controladora. Então, um outro exemplo, minha mãe passou por uma cirurgia, estava em recuperação, e na casa dela tem uma gatinha. E a minha mãe, ela passou por um adoecimento no passado, uma situação de infecção generalizada. Então, ela ficou 40 dias aproximadamente internada e foi o pior momento da minha vida. Foi muito difícil passar por isso junto com ela. Então, eu fiquei tensa, tipo, meu Deus, minha mãe vai fazer cirurgia de novo, meu Deus, o que pode acontecer? Muito tensa, e tudo bem, faz parte. Apesar de ter todas as ferramentas de regulação emocional, a tensão continuou aqui, é justo, faz sentido, faz parte.
Mas aí quando ela voltou pra casa e ela tava em recuperação e tinha que fazer o curativo e o corte era extenso, e eu queria que a gata não ficasse no quarto, porque eu tava com medo de cair um pelo de gato no ferimento lá, como é que chama? Na cicatriz da cirurgia, enfim, vocês entenderam? E quando fui ver, a gata estava no quarto, sabe? E aí depois teve. E aí eu falei, por favor, tirem a gata do quarto. E aí é claro que eu virei as costas, eu não moro com a minha mãe. Eu virei as costas e a gata voltou pro seu lugar de origem. O quarto é dela. Tipo assim, ela vive. A gata vive ali, né, no ambiente. E tudo bem também, sabe? Tudo bem também. Mas a minha mãe me chamou de xerife. Não por isso especificamente, mas por conta dos comportamentos que eu tava tendo ali, de cuidado com ela. Ela falou brincando, eu sei, tá, mãe? Se você estiver ouvindo isso, não é uma crítica nem nada, não. É só pra mostrar sobre mim. Sobre como eu tenho uma dificuldade de soltar, de entender. Eu entendo, racionalmente eu entendo, e eu fiz grandes avanços. Essa história da minha mãe trouxe grandes aprendizados pra mim, porque eu consegui muitas vezes agir de uma forma que eu não agiria há 10 anos atrás, quando ela ficou doente da outra vez. Dessa vez, assim, ó, eu brilhei muito mesmo, porque eu consegui fazer grandes movimentos. Mas esses pequenos detalhes me mostram que o padrão tá aqui ainda, o padrão tá ativo, né? Mas assim, se fosse antes, eu ia fazer um escândalo por causa da gata. Vocês querem acabar com a minha vida, a gata vai contaminar a minha mãe, sei lá. Eu ia ficar enlouquecida. Dessa vez eu olhei e falei, por favor, tirem a gata daqui, e virei as costas. E na hora que eu virei as costas e vim pra minha casa cuidar da minha vida, eu deixei que a gata tomasse o espaço que ela teria que tomar. E isso não é problema meu, minha mãe é uma pessoa adulta. Ela sabe as escolhas que ela faz, né? E as outras pessoas que estavam cuidando dela também são pessoas adultas. Outro exemplo foi quando o meu marido foi escolher as nossas alianças de namoro. A aliança tava demorando pra ficar pronta, mas na verdade ele tava fazendo uma surpresa. Ele ia me pedir em namoro oficialmente, assim, num evento, com flores. A gente até dançou valsa, meu Deus, tipo, que exagero. Ai, mas foi engraçado. E aí ele tava planejando isso e eu ali, enlouquecida. Cadê a minha aliança? Vou ligar lá pra saber da minha aliança. Poxa, respira. Seu homem está cuidando das coisas. Mulher, por que você tá sofrendo? Solta. Eu diria isso pra mim, sabe? E é isso. E aí eu sei e eu percebo que a minha mente, apesar de eu estar num processo, e eu sei que isso vai levar talvez toda a minha vida para que eu me liberte desse lugar de pressão e de controle, e eu estou bem com isso, eu aceito esta condição e eu faço o meu melhor, mas tá aqui, sabe? Esse padrão tá aqui por perto. Tá soprando aqui no meu ouvido essas vozes. Essa semana soprou no meu ouvido uma voz dizendo assim: você deveria postar no Instagram. Fazer vídeos curtos e postar no Instagram. Você deveria, porque... E aí vem aquela lista, né? De, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu olhei para aquilo e falei, sai daqui. Sai daqui. Voz, vai embora. Eu não deveria nada. Eu sou um ser livre, eu escolho ser livre, eu escolho fazer o que eu quiser. Um pouco rebelde também, né? Eu gosto desse aspecto da minha personalidade. Eu sempre fui meio rebelde. Então eu faço o que eu quero. Dentro das possibilidades, por favor. Dentro daquilo que é correto, claro. Mas é isso, eu não vou ceder pra nenhuma voz. Eu não vou ceder a pressão nenhuma. Eu vou fazer aquilo que eu escolher que eu tenho que fazer. Escolhas minhas que me levam pra um caminho de leveza. Essa é a minha escolha. A gente tem falado sobre isso, né? Teve algum episódio que eu falei sobre isso. Que o seu caminho, a tua decisão precisa te levar pra um lugar que faça sentido. Pra um desejo que faça sentido. Pra um cenário de vida que faça sentido. Foi no episódio que fala sobre as escolhas. Vou ver aqui pra você qual episódio é. Episódio que fala sobre as escolhas. Como tomar boas decisões, episódio 6. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá. Eu falei sobre isso. E reitero aqui. Isso é importante. Eu não vou fazer vídeos pro Instagram, não hoje, não agora. Porque não faz sentido pra mim. Porque não vai me levar para a vida de leveza que eu desejo.
Teve uma época no Instagram que tinha uma postagem que virou trend, era modinha, que era falar assim: meu traço tóxico é. E aí a pessoa colocava alguma coisa que ela fazia com ela mesma. E que era algo tóxico, algo ruim que ela fazia com ela mesma. E eu posso dizer que meu traço tóxico é acreditar que eu deveria. Porque isso fica me atazanando aqui na minha cabeça. Ah, eu deveria. Eu fico lotando a minha cabeça de pesos e cobranças de deveria. Então, eu preciso orar e vigiar com esses pensamentos. Ter atenção constante, ser vigilante. Não vigilante no sentido negativo de ficar tensa, mas quando surgem esses pensamentos, eu sei de onde eles vêm e eu sei para onde direcioná-los. Isso é importante. E esse episódio de hoje fala sobre deixar a vida te levar, porque eu quero trazer para você essa perspectiva. Quando eu tava essa semana pensando nesse tanto de deveria, veio nitidamente para mim na minha cabeça assim, essa frase, essa música: deixa a vida te levar. Solta esse controle, solta essa necessidade de fazer 1 milhão de coisas. Faz as coisas no seu ritmo, no seu tempo, e tá tudo bem. Faz aquilo que você escolheu fazer. Sustenta, banca o teu desejo dentro daquilo que você desejou e escolheu. Este é o teu caminho. Não é porque tem um monte de gente fazendo um tanto de coisa que você tem que fazer um tanto de coisa. Você não é todo mundo, querida, graças a Deus. Por favor, menos performance e mais presença. Eu não quero performar para o outro. Conversei sobre isso na minha sessão de terapia de hoje. Eu quero performar para mim. Eu vou morrer feliz de ter cuidado muito de mim. Essa é a minha missão de vida. Estou definindo ela. Eu quero saber, no final da minha vida, que eu cuidei muito bem de mim, que eu fiz muitas coisas positivas pra mim. Tô vendo se tá gravando. E é isso. E eu tenho certeza de que eu vou alcançar essa meta, porque é pra onde meu olhar está direcionado. O olhar está direcionado e vai alcançar essa meta. Eu quero poder caminhar mesmo quando eu não tenho respostas, mesmo quando elas não estão disponíveis, porque eu quero aprender na jornada, por isso eu quero deixar a vida me levar. Eu uso uma metáfora há bastante tempo para falar muito de processo de autoconhecimento, sobre a vida, que é a metáfora do carro. E de que quando a gente entra dentro de um carro, a gente está dirigindo, e se você sai daqui e você vai para um lugar que fica a 200 quilômetros de distância, você não enxerga o caminho todo. Caso esteja de noite, você nem enxerga muito longe. O farol, os faróis, não conseguem alcançar tão longe assim. Você enxerga, metaforicamente falando, o próximo passo. Apenas o próximo passo. E o próximo passo apenas há de ser suficiente. Não dá para enxergar o caminho inteiro, dá pra gente projetar, mas não dá para enxergar o caminho inteiro. Então, quando eu te digo que eu sou uma guerreira em recuperação, é porque eu não enxergo o caminho inteiro. Eu enxergo o próximo passo. Eu vou um passo de cada vez. Eu tenho um destino, a leveza, mas eu enxergo um passo de cada vez. Funciona muito como no AA, né? Então, lá você tem as fichas com o tempo de sobriedade. Você sabe que você já tem aquela conquista. Mas você não pode ficar num boteco num dia triste, sozinho, e achar que você não vai beber de novo, que você vai ser resistente a isso. Você não pode ter bebida em casa, por exemplo. Né? Então, uma guerreira em recuperação como eu sou, e que talvez você seja também, ou sei lá o que você tá recuperando aí, de onde você tá saindo, de qual buraco que você se enfiou, te enfiaram, né? E para onde você está indo. Mas todos nós estamos, eu acredito, alcançando um lugar ideal de nós mesmos e saindo de um lugar tóxico, errado de nós mesmos, porque fomos ensinados de uma forma negativa, a maioria de nós. Então, às vezes, trazendo essa metáfora do AA e a pessoa que não pode ter bebida em casa, você ser uma guerreira em recuperação é você olhar para a vida e falar: você não vai me pegar.
Você, pensamento, não vai me pegar na curva. Tô de olho em você, né? Às vezes, é uma conversa que você vai ter de boa com os teus pensamentos, né? Às vezes não, às vezes é uma luta de rolar no chão, que você vai falar assim, sai daqui, pensamento, como você ousa? E aí, às vezes, você vai brigar com os teus pensamentos, brigar com a tua própria consciência, mas este lado nosso, né, este modo nosso, que vai pra briga com esse tipo de pensamento, quer nos proteger. É um modo nosso que tá fazendo o processo de individuação que a gente fala na psicologia. É um processo de se encontrar consigo mesma, de voltar para si, de se encontrar, de se entender. Fazer o processo de autoconhecimento. Muitas das vezes, essas vozes vêm com formatos diferentes. Então, essa voz da autocobrança e de não deixar a vida me levar veio quando a minha mãe fez a cirurgia, veio quando meu marido escolheu as alianças, veio, sei lá, semana passada, quando um cliente precisou de alguma coisa específica, veio na outra semana quando tal coisa aconteceu, quando alguém falou alguma coisa. Tô trazendo exemplos aleatórios de coisas que podem acontecer, porque acontecem no dia a dia, certo? E a cara é diferente. O problema aparece com uma cara diferente, mas a base é a mesma. Shhh, não conta pra ninguém. O problema se repete na sua vida e é o mesmo problema, às vezes, muitas vezes. E aí, se você perceber essas repetições, você pode ouvir o podcast sobre Eu Vejo o Passado Repetir o Futuro, que é um tema muito bom e que ajuda a entender melhor isso, esse processo. É o episódio 4. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo que deixar a vida nos levar é entender que existe um fluxo na vida. E a gente precisa aprender a se adaptar a esse movimento, como uma dança com a vida. Sabe? A gente vai se movimentando. O problema é que quando tudo fica incerto na nossa vida, a gente tem uma dificuldade, a gente não sabe o que fazer, a gente entra no medo. Ou na sensação de que vai perder o controle. E isso é desconfortável, né? Então, a gente fica como se a gente estivesse num lugar onde tem uma pilha de taças que estão prestes a cair no chão. E aí você se estica para poder tentar pegar todas as taças, para conter uma tragédia iminente. É iminente que vai acontecer a tragédia. Então você tenta se movimentar ali, né? Eu acho que a maior dificuldade em deixar a vida nos levar não é, então, sobre a vida em si, né? É sobre a necessidade que a gente tem de controlar aquilo que a gente não enxerga. A gente tem medo do futuro, a gente tem ansiedade, a gente tem necessidade de garantias, a gente quer caminhar e ver o final da estrada, a gente quer confiar, mas assim, o tempo tá nublado, tá tudo com neblina, mas a gente não sabe se confia ou não. Então a gente tem um excesso de pensamento sobre tudo isso, sobre o medo, a dor, a dificuldade, o peso. Será que vai dar certo? E isso leva a um excesso de dor, de preocupação e de querer a perfeição também, né? A gente entra nesse lugar. Quero ser perfeita, não posso errar, essas taças não podem cair pro chão e se esparramar. Se eu soltar o controle, o que será de mim, o que vão falar de mim, o que vão pensar sobre o que eu estou fazendo? O que eu vou pensar de mim? Como eu me julgo quando eu solto essas cordas do controle? E aí você escuta o episódio 5 do podcast, que se chama Somos Todas Imperfeitas, para te ajudar a abandonar essa ilusão de perfeição, porque é uma ilusão, não é? Então, como eu posso ter certeza para caminhar na vida se eu vou viver sem o controle? Como? Se eu abandonar o controle, como eu vou viver? Você não vai ter certeza. Não tem certeza. Tem uma frase da Dulce Maria, do RBD, que diz o seguinte: quando a noite estiver mais escura,
é porque já vai sair o sol. E muitas das vezes é isso que acontece. A vida parece que está desmoronando, você olha e tá tudo muito escuro, mas a gente precisa manter essa esperança. E aí, para isso, você assiste o episódio 7 do podcast, que é o que fazer quando tudo está desmoronando. Pode te ajudar bastante. No geral, eu acho que ver essa noite escura e confiar que vai sair o sol não é se entregar, sabe? É viver com leveza. E isso não é passividade. Não é passividade. Não é deixar acontecer sem fazer nada. Abandona. Deixa a vida me levar no sentido de não vou me importar com nada. A minha proposta não é essa. É realmente soltar essas amarras e cooperar com a vida. A vida é inteligente. A vida tem a sua inteligência. Dançar com a vida. Dançar com as coisas que acontecem. Quem tá muito presa no controle não solta. E não vive a leveza das sincronicidades da vida. Sabe aquelas coisas que acontecem que você fala assim, nossa, que coincidência. Por exemplo, precisava de um cliente com tal perfil. E aí surge um cliente com tal perfil. Nossa, que coincidência. Na psicologia, a gente chama isso de sincronicidade. É uma coisa que acontece, a gente não sabe explicar muito bem, mas que tá alinhado com aquilo que você precisa. Porque a vida, ela é didática. Como eu disse no episódio passado, a vida não quer te punir, ela quer te despertar. Mas você precisa aprender a ler a vida. E pela experiência que eu tenho, gente, vocês podem me dizer se vocês percebem a vida dessa forma também, ou se não. Ficar prendendo as coisas, segurando as coisas, não funciona. Pensa num relacionamento, aí você prende a pessoa, sabe? Escapa por entre os dedos quando você prende. Literalmente, tenta prender uma coisa na mão assim, vai escapar. Então você tá prendendo a vida às vezes. Você não respira. Você vive tensa. O que a gente deseja e o que eu quero trazer de consciência nesse episódio é buscar o equilíbrio. Tranquilidade. O tempo certo das coisas, que não é o seu tempo, não é no seu tempo. A integração com a vida, com o todo, com Deus, com aquilo que você acredita. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito em tudo. Tudo que leva pro bem, eu acredito. Esse lugar de confiança, de fluxo. Sabe aquilo de segue o flow? De se adaptar, de ter flexibilidade, de administrar as mudanças com leveza, de aprender a dançar com os acontecimentos, aprender a dançar com a vida. Esse é o caminho, de entender que a vida tem um ritmo próprio e nem tudo acontece quando ou do jeito que você quer. Não é? Essa é a vida. É assim que funciona. As nossas escolhas, elas são limitadas e a gente precisa soltar essa corda pesada do controle para desfrutar de uma paisagem da vida enquanto acontece. É como se você estivesse viajando de avião, mas você tá tensa, porque o que o piloto tá fazendo? Ah, vai adiantar, querida? Por favor. Solta, admira a paisagem. Olha o pôr do sol, olha pro lado. Permita-se. Você vai viver no máximo, dependendo da idade que você tem hoje, mas a maioria, vamos considerar que a maioria do meu público tenha entre 25 e 40 anos, a maioria, você vai viver no máximo 80 anos aí, sabe? E só isso de tempo, é pouco tempo. Você passou por 20, 30, 40, 50 anos e foi assim, ó, você piscou, você era criança e agora você é adulta. E o tempo passou e você vai piscar e vai acabar o tempo. E você gastou o teu tempo fazendo o quê? Controlando a vida. Controlando coisas que são incontroláveis. Então vale a pena aprender a viver de uma forma mais leve, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, porque eu não sou dessas, continuo não sendo, que acha que deixar a vida te levar é não fazer a sua parte. Eu acho que Deus e a vida recompensa a sua dedicação.
Se eu não venho aqui não gravo podcast, como é que alguém vai ouvir o podcast, vai saber que eu existo, vai saber das minhas habilidades, ou enfim, como? Se você quer ter um negócio, mas você não vai lá, não abre o seu negócio, não dá a cara a tapa, como que vai prosperar o teu negócio se você nem abriu o teu negócio? Se você tem um talento e quer que o seu talento seja reconhecido pelo mundo, mas você não coloca o teu talento no mundo, como que vai acontecer? Não sei como. Então faça a sua parte e permita que a vida faça a parte dela. É justo. Isso é dançar com a vida, né? Eu acho que antes eu queria controlar o rio, sabe? Agora eu quero aprender a navegar. Esse é o meu propósito. Porque eu acho que quando você aceita esse processo, você descobre que a vida também pode sustentar você, sabe? O rio pode te ajudar a fluir. O rio te leva para algum lugar sem que você faça força nos remos, entendeu? Você não precisa ficar remando o tempo todo. As águas calmas também te levam para algum lugar e talvez para o lugar que você precisa. Então, isso de soltar é muito importante. E nesse processo, a gente pode observar também que pode haver uma troca, uma ajuda, outros recursos. Não pode? Será que só você pode beneficiar a vida dos outros com recursos que você tem para oferecer? Só você pode estender a mão? Só você pode ajudar? Ai, Tamires, mas eu faço muito e recebo pouco. Mas às vezes é porque você não sabe receber. Às vezes a mensagem que a vida tá te mostrando é que você precisa dar uma freada nessa quantidade de estender a mão que você dá. Tá na hora. Tá na hora de recolher e dizer, hoje eu não posso. E ver como isso impacta você, impacta a relação com o outro. Tá na hora de falar, eu não vou fazer. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Sim, senhora. Vai ficar sem fazer. Ah, mas falar é fácil, eu sei. Mas processo de autoconhecimento não é fácil pra ninguém. Eu tenho os meus perrengues, meus BOs de autoconhecimento. A vida, pra mim, é um desafio, no sentido de não só pra mim, mas pra todo mundo é um desafio. Porque estamos aqui, ignorantes que somos, buscando uma evolução. Aí você acha que vai ser fácil ou você é super evoluidona? Porque eu não sou, tô longe. Então é difícil mesmo. É difícil mesmo. Pensa nos modelos mais sábios que a humanidade já viu. Você tá perto dessa sabedoria? Porque eu tô quilômetros de distância. Quilômetros. Então eu tenho muito o que avançar intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Aí você acha que a vida vai ser fácil? Mas é gostoso. Ai, gente, desculpa, mas eu gosto. Eu gosto pra caramba de viver. Esses movimentos, sabe? Isso de aprender, eu gosto muito. Muito mesmo. Demais. Eu gosto muito de entender o que tá acontecendo. E não no sentido de controlar, porque eu tô abrindo mão desse controle. Antes eu entendia pra controlar. Agora eu entendo pra ficar maravilhada de como que a vida é linda, assim. E sábia. E como que as coisas se encaixam perfeitamente. Você olha de longe, você se afasta, você fala, olha só. E aí você vê aquela mulher guerreira em recuperação, porque somos todas em recuperação, estamos saindo desse buraco. E aí você olha pra ela e ela faz tudo pra todo mundo e ninguém faz nada pra ela. E você fala, pois é. Pois é. Porque a lógica da vida não é que ela vai te dar alguma coisa pra você se encaixar. É você joga as cartas e aí a vida cobre a tua aposta. Então a vida não vai te mandar um monte de gente pra te ajudar e falar, ai, nossa, você é tão acolhedora com as pessoas, você é tão gentil, você cuida de todo mundo, eu vou cuidar de você. Peraí, a vida vai mandar um monte de gente pra cuidar de você. Não. Você vai precisar dizer, olha, hoje eu não vou cuidar de você. Olha, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou aceitar. Olha, você vai ter que se virar sozinho, tá bom? Porque eu não vou poder te ajudar nesse aspecto. E aí, naturalmente, a vida começa a mandar pessoas
que te enxergam desse lugar de essa pessoa merece uma mão, essa pessoa merece um apoio. Vou perguntar pra fulana se ela precisa de ajuda. Isso que eu tô falando tá muito longe da realidade, gente. Se você puder comentar aqui nos comentários, né, se isso que eu tô falando faz sentido pra você. Vamos combinar assim, se fez sentido pra você, você vai colocar o símbolo de um raio, pra eu saber que, tipo assim, ó, certeiro, igual um raio, certo? E eu falo de um lugar de quem observa a vida. Eu observo nos meus atendimentos, mas eu sou uma observadora. Eu não tenho certeza absoluta, são só possibilidades. E aí a gente vai trocando aqui, né? Entendendo essas possibilidades, vendo o que faz sentido, o que não faz, não é? Mas eu quero te incentivar a não carregar tudo sozinha e soltar. Solta. Eu já estudei muito sobre questões holísticas e física quântica e lei da atração, essas coisas, já estudei muito dessas coisas aí. E tem esse conceito de soltar, né? Pra quem acredita bem, pra quem não acredita, tudo bem também. Você não acreditar não vai fazer diferença no que eu vou falar aqui. Mas perceba que quando você fica presa naquilo, ansiosa por aquilo, tem uma tendência de que as coisas demorem mais pra acontecer. Então, depois que você deu o start, você fez o que tinha que fazer, concorda comigo que não adianta sofrer? Vai descansar, relaxa, solta, deixa acontecer, segue o fluxo. Você merece viver esse fluxo, entende? Principalmente se você é a pessoa que sempre dá conta de tudo, é a primeira a chegar e a última a sair. Por favor, solta, deixa. Ah, mas vai ficar uma bagunça. Pois é, aí a gente vê o que vai acontecer. Vamos esperar pra ver? Será que vai mesmo? Será? Solta. Pra deixar bem claro o que eu quero dizer aqui, não é pra gente flertar com a mediocridade. Não é por esse lado. Não é pra você abandonar a direção, soltar e falar, deixa a vida me levar. Tô nem aí, não vou escolher nada, vou ser uma folgada. Por favor, não seja uma folgada. Não queremos criar pessoas folgadas. Esse não é o intuito, você sabe. Ah, e também dificilmente você seria uma folgada, né? Vamos combinar? Pra você ser uma folgada, você precisa nascer de novo. Se você é uma guerreira em recuperação. Se você é uma pessoa que se identifica com o clube da leveza, você está buscando essa leveza. E provavelmente você é uma pessoa que já carregou muito peso. Mas se não também, se não é o seu caso, tudo aqui vai servir pra você também. Né? Então não é pra gente flertar com esse lugar de mediocridade. É pra gente fazer as coisas na medida, no equilíbrio, certo? Aceitar ajuda quando for necessário, aceitar uma coisa diferente do que você planejou. Deixa que outra pessoa planeje, vamos ver o que o outro vai fazer, o que o outro dá conta. Às vezes vai ser muito bom, às vezes vai ser melhor do que aquilo que você fez, entendeu? Por que não? É aceitar também que nem tudo depende apenas do seu esforço. Ou que se você quiser que dependa do seu esforço, como que você vai viver? Você vai viver bem, não é? Então, tem que confiar que a vida tem o melhor, que soltar não é abandonar, não é esquecer, não é tirar do radar, é ter um olho lá no futuro, é ter um direcionamento sim, mas não ansiedade no processo. Que a vida realmente não pede que a gente controle o caminho, a gente que aprendeu dessa forma, a vida quer que a gente participe do processo, participe, não controle, participe. Né? Você é a mão que escreve o plano. Pra onde eu vou? Tô escrevendo aqui. E você é as pernas que caminha a jornada. Então, você está ativa ali, você está inteira ali, né? Mas, o que acontece? Você não precisa fazer o plano e caminhar checando tudo a cada segundo. Não precisa, né? A gente fala muito sobre controlar a vida, mas quase nunca a gente fala de confiar na vida. Então, esse é o nosso convite pra hoje. Porque a gente vai acreditar que a vida tem algo bom para nos oferecer. A vida, para quem acredita em Deus, pode ser Deus em ação. Você não confia? Cadê a tua fé? Isso aí já é um assunto para outro podcast, mas aquilo que você diz que confia tá coerente com as tuas ações do dia a dia? Você diz, eu boto o pé, Deus bota o chão. Eu confio, eu rezo muito, eu faço isso, eu faço aquilo.
Mas tua confiança no dia a dia, de realmente soltar o controle. Se você não acredita em Deus, tudo bem também. Acredite nessa sabedoria que a vida tem, de que as coisas acontecem, né? Acontecem sem precisar que 100% do tempo você esteja no controle. E talvez você perceba que 100% do tempo você precisa estar no controle. Então você precisa, às vezes, reavaliar as suas relações. Conversar com as pessoas com quem você se relaciona. Colocar limites. Mas aí esse papo é para outro dia. Porque hoje eu só queria trazer essa luz de esperança e esse caminho de deixa a vida te levar. Ó, deixa tranquilinha a vida acontecendo. Respira. E deixa a vida levar com tranquilidade. Porque eu preciso realmente deixar a vida me levar. Eu não quero mais me preocupar tanto assim. Eu quero deixar que cada coisa aconteça no seu dia, na sua hora. Ah, mas o que vai acontecer? Não sei. Lá na hora eu vejo. Na hora de resolver, eu resolvo. Não vou me preocupar antes da hora. Ah, mas não vai dar certo. Já a gente vê. Tem outras pessoas se movimentando para isso, então deixa as pessoas se movimentarem. Ah, mas eu fico preocupada, então respira. Faça suas práticas de regulação emocional, cuide de você, cuide do seu interior. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deixa a vida te levar para lugares que o seu controle jamais te levaria. Deixa. E é isso. Por hoje é isso. Eu vou te pedir para comentar se você gostou desse episódio. Me diz o que esse episódio te fez pensar em quê, sentir o quê. Eu vou te pedir para curtir, compartilhar com uma pessoa especial, porque assim você me ajuda a levar esse podcast para mais pessoas. Eu preciso te agradecer por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz com a sua companhia. Tenho várias pessoas aí que eu sei quem são, que me acompanham. Às vezes as pessoas encontram comigo e falam: eu escutei tal episódio. E eu fico muito feliz, eu tô muito feliz com esse processo. Eu tô fazendo com muito amor, então espero que faça sentido pra vocês. E hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza. Um beijo!